Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora de Fátima. Bom, continuando, quando celebrar? Perdão. É verdade, 1163. A Santa Mãe Igreja julga seu dever celebrar com piedosa recordação em certos dias fixos no decurso do ano. Então a Igreja escolheu celebrar o domingo. Sim, antes no Antigo Testamento era o sábado, que era o dia do descanso. Era o dia em que Deus criou o mundo e viu que era bom e no último dia descansou. É verdade que com Jesus Cristo, crucificado na sexta-feira, o descanso foi respeitado porque estava no sepulcro. Mas a ressurreição é o primeiro momento do dia, é o primeiro dia do ano, é um novo recomeço. Por isso que para nós cristãos, o domingo é o dia do Senhor. Porque se o começo do plano de Deus foi o primeiro dia e criou todo mundo, então o primeiro dia também da semana é que Deus começa a recriar o mundo através da ressurreição. Se antes o homem foi criado, mas pela desordem e desobediência perdeu o céu, pela obediência do seu Filho amado, o homem restituiu a constituição de chegar mais perto de Deus, de deixar-se conduzir por esse amor. Então a Igreja celebra o primeiro dia da semana, que é o domingo, o dia do Senhor, que é uma nova criação. Então esse dia fixo que a Igreja propõe, que é o dia do Senhor, é exatamente, a gente recorda a ressurreição do Senhor, mas recorda também a paixão. E durante todo o ciclo do ano, vamos celebrar. Todos os dias podemos participar da missa, mas os domingos são sempre esse dia de recordar a Páscoa do Senhor, a passagem desta vida presente, agora não da libertação do Egito para a terra prometida, mas do mundo para o céu. A cidade eterna, a Jerusalém celeste, o lugar para o qual fomos construídos, fomos criados e constituídos no amor de Deus. Durante o ciclo do ano, nós comemoramos muitas coisas. Começa-se o ano exatamente no advento, na espera da vinda do Senhor, a preparação para o nascimento do Senhor. Assim, o anjo anunciou a Maria e os 9 meses foi a preparação para o começo da vida do Senhor no meio dos homens. Já começou no ventre materno. Então, por isso, o advento é uma preparação também para o nascimento do Senhor. Como podemos preparar a vinda do Senhor? Então, a liturgia pede isso, uma preparação. Então, essa preparação é com a confissão, com o exame de consciência e a confissão. Depois, preparamos com uma oração mais piedosa, preparando o Natal do Senhor, compreendendo esse grande mistério do amor de Deus. E a mesma coisa acontece num outro grande período, que é a Quaresma, a preparação para vivermos a paixão de Nosso Senhor. Os 2 grandes mistérios, o início da vida de Cristo, com o nascimento, desde a Anunciação até o nascimento, e com a Quaresma preparamos a Páscoa do Senhor, ou seja, a instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio, o sacrifício de Nosso Senhor na cruz, redimiu todos os pecados, e a ressurreição. Então, são os 2 grandes momentos que têm uma preparação anterior. E o resto do ano? O resto do ano é tempo comum. Então, por isso que tem esses 2 tempos, Advento e Quaresma, o roxo que nos prepara numa preparação para esses 2 grandes ritos, o nascimento e a Páscoa, a morte, paixão, morte e ressurreição. E depois o resto do ano, que liga um ao outro. Mas o ciclo da Igreja é sempre comemorar esses 2 grandes mistérios. Então a Igreja sempre celebra esses grandes mistérios do Senhor. E recordamos durante o ano inteiro, através do Evangelho, através das leituras, através das nossas orações diárias, recordamos o quê? Os mistérios da redenção de Nosso Senhor, a riqueza das suas virtudes, dos seus méritos,
né, e torná-los presente o tempo todo na nossa vida através da oração. O parágrafo seguinte diz assim: as festas fixas a partir da Páscoa, né, são sempre para comemorar essa passagem do Senhor e comemorar as ações admiráveis de Deus Salvador. Por isso, o que nós celebramos na missa hoje é o mesmo que celebramos aquilo que aconteceu no hoje, no tempo da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Então, hoje se celebra esse grande mistério. E esse grande mistério celebrado é fazendo eco à oração, né, que o seu Senhor lhe ensinou, né, e que pelo apelo do Espírito Santo nós vivemos esse grande mistério de Cristo, a vida de Cristo. A missa, por excelência, é o ato da liturgia mais solene que tem toda a igreja, porque ali festejamos, né, a ressurreição de nosso Senhor, mas meditamos a paixão e a morte de Cristo. Então, quando fazemos menção disso, a missa ela tem um valor de uma verdadeira eficácia, de um amor de Deus, porque Deus ressuscitou. Isso já é uma alegria imensa. Por isso na missa a gente tem uma mistura de sacrifício e alegria. Alegria porque ressuscitou, mas a missa é rememorar os mistérios do sacrifício de Cristo. Por quê? Porque o sacrifício, a gente já disse aqui muitas vezes, sacrifício é a prova do amor de Deus. Por isso a missa, por excelência, é o ato de amor de Deus pelos homens, em que ele se sacrifica por amor a nós. E apesar do sacrifício, de tudo que passou, ressuscitou. Para que ninguém desanime diante das dificuldades que a gente enfrenta durante a vida. Porque também, passando pelo Calvário, pela cruz de cada dia, ressuscitaremos com Cristo. A nossa imitação nessa paixão, carregar a cruz de cada dia, é viver e rememorar a paixão de nosso Senhor, que Ele, por amor a nós, se sacrificou. Então, o nosso sacrifício diário é também prova do nosso amor. É a nossa união com Cristo. Por isso que quando participamos da missa diariamente, nós começamos a compreender esse mistério, que é um sacrifício. Quais são os sacrifícios da nossa vida? Olha, pagar imposto, acordar cedo, né, enfrentar frio, calor, chuva, tempestade, enfrentar relâmpago, enfrentar todas as coisas. Enfrentamos, né, as misérias da nossa família, né, as negligências, as falhas, os erros. Tudo isso é um sacrifício. Agora, por que suportamos tudo isso? Por amor a Deus, porque eles são a medida justa para a nossa salvação. Então entendemos que o que nós celebramos na missa foi o mistério do amor e da vida de Cristo na nossa vida. Aí o hoje, né, fazendo o parágrafo 1165, diz assim: quando a igreja celebra o mistério de Cristo, há uma palavra que marca a sua oração. Hoje, fazendo eco à oração que o Senhor nos ensinou, ao apelo: o pão de cada dia dá-nos hoje. Então, esse pão de cada dia que nos é dado hoje é o sacrifício de Cristo. O que nós celebramos na missa? O mistério do amor de Deus. Ele se deu a nós. Isso é meu corpo, tomai e comei. Isso é meu sangue, tomai e bebei. O que nós fazemos memória daqui, de hoje, né? Fazer em memória de mim. Então, quando? Hoje. Hoje, hoje, hoje. Ah, ontem não, já aconteceu no passado. Não, é hoje que fazemos memória desse grande sacrifício do amor de Deus. Porque é um amor perpétuo, porque é um amor divino. O nosso pode acabar um dia. Quando a gente morrer, acaba o nosso amor às pessoas que estão aqui na terra. Não podemos mais servi-los, amá-los. Mas do céu, como Santa Teresinha, podemos servir ainda. Se a gente se comportar bem aqui e merecer o céu, ainda vai poder ajudar a família. Mas se for para o inferno, não vai não, hein? Não ajuda não. Já não ajudou aqui, não vai ajudar mais lá. Mas se ajudar aqui, vai merecer o céu. E vai continuar ajudando os que ficarem. Então, esse é o mistério da nossa vida. Esse hoje, né? Esse hoje do Deus vivo, em que o homem é chamado a entrar, né, a entrar na hora. Quando Jesus Cristo estava no meio dos homens, antes o primeiro milagre acontece quando Nossa Senhora pede por uma necessidade, né, de um casal. E a Virgem Maria pede para que Jesus Cristo faça alguma coisa. Ela não pede para fazer um milagre. Olha, eles não têm mais vinho. O que fazer nessa situação? Ela não dá a dica, não fala o que tem que fazer. Mas ela diz, eles não têm mais vinho. E Jesus vai dizer, mulher, não é chegada a minha hora. Por que ele diz isso? Qual é a hora de Cristo? De fazer milagre? Não.
de ajudar aqui na terra, bom, isso ele faz. Mas para qual hora ele veio? Para salvar todo mundo, num ato só. Que começa na quinta-feira santa e termina no domingo. Começa na instituição da Eucaristia, naquele grande sermão que ele faz, do amor de Deus, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Tudo aquilo que ele vai ensinar, depois o que ele vai demonstrar pela cruz, tudo aquilo que ele vai passar por amor a nós. Esse sacrifício é o que nós comemoramos na missa. Para essa hora ele veio para dar a vida pelos seus. Então nosso Senhor, quando veio dar a vida por nós, foi para essa hora. E o que nós comemoramos hoje na missa é essa hora. Então a liturgia quer fazer memória dessa hora. E o que fazemos hoje, nessa hora? Comemorar esse grande mistério do amor de Deus. O dia do Senhor, devido à tradição apostólica, que tem origem no próprio dia da ressurreição de Cristo, a Igreja celebra o mistério pascal a cada oitavo dia, no dia chamado, com razão, o dia do Senhor, ou Dominus. Por isso que se chama domingo, Dies Domini, dia do Senhor. Então é o dia do Senhor, por isso que se chama domingo. Mas é engraçado que se chama domingo aonde? Só nos países de língua portuguesa. Também na Itália tem, colocaram lá, mudaram para o dia do domingo. Mas no mundo inteiro era chamado o quê? O dia do sol. Tanto é que na língua italiana, como que é segunda-feira? Lunes, aliás, em espanhol, lunes. Em italiano, lunedì, dia da lua. Segunda-feira é dia da lua. Terça-feira, martedì, ou martes, dia de Marte. Eram os planetas. Cada dia da semana eram os planetas, por causa do calendário romano. O calendário romano tinha os deuses, Netuno, Júpiter, Vênus. Então eram os deuses, então eles colocaram os nomes dos deuses durante a semana. Mas quando veio Cristo, então já o domingo mudou, já não é mais o dia do sol. É o quê? O dia do Senhor. Tanto na Espanha quanto na Itália. Isso já mudou. E mudou em outros países também, que eram católicos. Então é o dia do Senhor. Em alguns países ainda continua, O nome de língua inglesa continua Sunday. Continua o dia do sol. Mas Cristo, na ressurreição, é o sol nascente. Por isso que é o dia do Senhor. É o dia do sol nascente. Então, o que é bonito é que a igreja, de certa forma, adaptando a essas realidades, entendeu a vontade de Deus. Então mudou os dias, e daí só no Brasil, Portugal, os de língua portuguesa, que é igualzinho o latim. O latim é segunda-feria, terça-feria, quarta-feria, quinta-feria, sexta-feria. Por que segunda, terça, quarta, quinta? Qual é o primeiro dia? Dia do Senhor. O dia seguinte, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, que é o dia do descanso para os judeus, sábado, e depois o dia do Senhor de novo, o primeiro dia da semana. Então isso no latim e na língua portuguesa continua perfeito. Só no resto do mundo que ainda continua o calendário. Alguns lugares ainda muda, No Oriente ainda é pior ainda, são outros nomes. Mas no calendário do mundo inteiro já era um calendário anterior ao calendário gregoriano, ao calendário romano. Então, quer dizer, aliás, mais bate com o calendário romano, Então, que é do Império Romano ainda. Como o Império Romano tinha, então ficou como de acordo com o nome do Império Romano. Então, por isso os dias tinham o nome de planetas, que para eles eram divindades. Então, muda muito isso. Portanto, o domingo é o dia por excelência da Assembleia Litúrgica, ou seja, para que ouvindo a palavra de Deus e participando da Eucaristia, lembrem-se da paixão, ressurreição e glória do Senhor Jesus Cristo. Então, ali entendemos, o que Nosso Senhor faz nesse dia é que foi nele que se deu o começo da criação, a salvação do mundo e a renovação do gênero humano. Por isso que comemoramos no domingo mais solene. Dia de semana não tem glória, dia de semana não tem o credo. E domingo tem o glória para glorificar a Deus e professar a nossa fé.
aquilo que acreditamos de verdade. Por isso que tem o Glória e o Credo. Por isso que é um domingo, a missa do domingo é mais festiva. A gente comemora mais exatamente com isso. E coloca os cantos. Aqui na catedral, dia de semana, a gente não tem o canto na missa, não sei o canto final, mas não tem o canto na missa. Então, por quê? Até porque, para dar tempo do pessoal ir trabalhar, tem que sair todo mundo correndo para trabalhar. Mas fazemos a memória do hoje, mas solenemente no domingo. A solenidade é no domingo para comemorarmos o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição. O novo começo, como diz aqui o Catecismo, no 1167 diz, né? Foi nele que se deu o começo da criação, a salvação do mundo e a renovação do gênero humano. Nas palavras pequenas ali, né, do 1167. Entendendo o ano litúrgico, né, partindo do Tríduo Pascal, que é o dia por excelência, a grande solenidade da Igreja é o Tríduo Pascal, quinta, sexta e sábado santo. Né, quinta, sexta e sábado santo. Esses são, de verdade, a grande solenidade da Igreja, porque em 3 dias comemoramos um mistério só. A instituição da Eucaristia, do sacerdócio, né, que é a última ceia e o lava-pés, né, a humildade de Nosso Senhor. Depois, na sexta-feira, o julgamento, as mentiras, a traição, o abandono, a flagelação, a via sacra e, por fim, a crucificação e morte. E no sábado, já antecipando o domingo, porque é o dia do Senhor, no meio das trevas da noite se fez a luz. Por isso que é chamado, né, da vigília pascal, é chamado a noite da luz, né, porque Cristo é a luz do mundo, veio iluminar as trevas do mundo com a sua luz. Por isso fazemos aquela procissão no começo, abençoa o fogo, entramos todos na igreja, aí lê todo o Antigo Testamento, que eram todas as revelações daquilo que o Salvador viria. E aí quando acontece que a luz vai se acendendo à medida das leituras, e daí, sim, tem aí a leitura tem o Glória, depois as outras leituras já do Novo Testamento, que é a vinda de Cristo. Então, esse é o mistério que celebramos. Por isso a Páscoa não é simplesmente uma festa entre outras, é a festa das festas, a solenidade das solenidades, como a Eucaristia é o sacramento de todos os sacramentos. E ali, né, entendemos, né, que essa grande semana é para comemorarmos o amor de Deus e o seu sacrifício por nós. Esse sacrifício que é prova do seu amor por nós. Aqui, né, eu vou ler esse parágrafo inteiro, 1170, que é muito bonito ver nele. O que entendemos? No Concílio de Nicéia, no ano 325, todas as igrejas chegaram a um acordo que a Páscoa cristã fosse celebrada no domingo que segue a lua cheia. No domingo que segue a lua cheia, no mês de Nissan, né, que era um mês que era chamado para os judeus. Depois do equinócio de primavera. A reforma do calendário, depois, no Ocidente, chamada gregoriana, né, do nome do Papa Gregório XIII, no ano 1582, introduziu uma defasagem de vários dias em relação ao calendário oriental. Por isso que hoje em dia a Páscoa dos orientais sempre cai em dias diferentes do nosso. Às vezes uma semana depois, às vezes uma semana antes, cai um pouco diferente, mas é a mesma liturgia. Por causa do sol e da lua, então muda um pouquinho. Tá bom? É chuva, né? Pronto, por isso esse barulhinho. Depois temos, dentro disso, no ano litúrgico, um deslocamento de diversos aspectos do único mistério pascal, né, que anunciamos, tem a Anunciação, o Natal, a Epifania. Então são várias manifestações da ação divina. Então o batismo, depois tem nas bodas de Caná a manifestação do primeiro milagre. Então são várias outras solenidades grandes, mas que não são como, né, o nascimento, que é o Natal, e a Páscoa, que é exatamente a ressurreição de Nosso Senhor, a paixão, morte e ressurreição. Essas duas são as grandes, mas durante o ano temos outras comemorações solenes também, né, que a igreja festeja para lembrar os mistérios. É como na nossa vida, a gente tem momentos na nossa vida muito marcantes, né? A gente marca o dia que nasceu,
A gente marca o dia que caiu a primeira vez, não, isso a gente não marca porque isso doeu. Então não teve graça nenhuma, a gente faz questão de esquecer, né? Então a gente marca o dia da primeira comunhão, do batismo, o dia do casamento, o dia que conhece a pessoa amada, né? Então a gente marca algumas datas que a gente festeja como solenidades da nossa vida, né? Então que tem um significado para nós, dia que os nossos pais nasceram, dia que os filhos nasceram. Então são dias que comemoramos, exatamente para festejar também o mistério da nossa vida. E essas festas que a igreja festeja é para lembrar também a ação divina durante toda a história. Jesus viveu no meio de nós e o que ele passou foi para nos ensinar. Então, quando o ciclo anual termina, ele começa de novo. Ele termina com a festa de Cristo Rei, que é um domingo. Aí no outro domingo já começa o Advento. Preparação para o Natal. Depois a oitava de Natal, né, e depois, né, um tempo da Epifania, né, um tempo de Natal. Depois começa o tempo comum. Já vem logo em seguida o tempo comum. Depois do tempo comum, logo em seguida, Quaresma, preparação para a Páscoa. Depois, o tempo pascal, que são até Pentecostes. Termina com a solenidade de Pentecostes, o início da igreja, né, onde o Espírito Santo, Deus dá ali aos homens, né, a missão de anunciarem ao mundo, né? A igreja começa com o próprio Cristo. Cristo é o centro, é a cabeça da igreja. Nele está a igreja. Então ele é o fundador. Nele está a nossa salvação. Mas o ministério da igreja começa em Pentecostes, quando os apóstolos começam a anunciar esse grande amor de Deus. Até aí, né, tem uma grande alegria e medo, né? Não entendiam muita coisa. O Espírito Santo vai iluminando para que eles recordem tudo aquilo que eles viveram com Jesus, para que depois ensinem todo o mistério da vida deles com Cristo. E essa é a nossa vida. Então, a igreja tem, que a gente já viu desde o começo, a tradição que era a vivência com Cristo. Depois, a Sagrada Escritura, que escreveu o que eles viveram. E depois o magistério. Como anda a nossa vida hoje em conformidade àquilo que está escrito e àquilo que foi vivido. Por isso, tradição, Sagrada Escritura e magistério. Então, o que a gente vive agora é exatamente isso. A gente vive o magistério da igreja, que o Papa lançou um outro documento, uma exortação apostólica hoje, né, que é parte do magistério, que é sempre em conformidade ao Evangelho, à Sagrada Escritura e à tradição da igreja. Então, o que nós fazemos também durante o ano litúrgico é celebrar aquilo que viveram com Cristo, tradição, aquilo que está escrito, que rezamos na missa, nas leituras, nos salmos e também no Evangelho. E depois é ensinado na homilia, ou pelo menos explicado na homilia. E por fim, a nossa conformação a Cristo, que é de acordo com o magistério da igreja. Então a minha vida não é cada um vive a sua vida, cada um faz o que quer. Não, nossa vida tem uma unidade em Cristo Jesus. Então a gente não pode fazer o que quer, né? Eu gosto desse, mas eu odeio o outro. Eu abraço esse porque eu gosto desse e mato o outro porque eu não gosto do outro, né? Não, tem uma unidade, né? Então Cristo veio para resgatar toda a humanidade. Então Cristo quer que todos se sacrifiquem por esse amor, ou seja, deem testemunho do amor, que é um sacrifício. Para celebrar, além da liturgia da igreja, através dos sacramentos, que a gente vai estudar logo em seguida, eu não vou nem entrar muito neles, que é a outra matéria que a gente já vai entrar na próxima aula, já são os sacramentos. Então, através dos sacramentos, existe outra forma de celebrar também a liturgia, que é através da oração, que é a liturgia das horas, aquele livro que o padre reza, né, que é a liturgia das horas, que são salmos, leituras, né, hinos e cânticos espirituais, exatamente para lembrarmos as passagens da vida de Cristo na nossa vida. Então é como se fosse esse chamado de breviário, porque é uma leitura breve. Não é tão breve assim, porque o ofício de leituras, rezando sozinho, sem muita solenidade, dá 18 minutos. Rezando as laudes mais 10, rezando as vésperas mais 10, rezando uma hora média mais 6 minutos, talvez 5, 6 minutos, as completas mais 5, né? Então, somando tudo isso, dá mais de meia hora, dá uns 40 minutos rezando. Então, esses 40 minutos é o que o padre promete rezar pela igreja, porque essa oração da igreja, que é tirada da Sagrada Escritura, é a palavra de Deus para a gente colocar em prática naquele dia.
Então, na verdade, é um propósito firme de vivermos com Cristo. Os padres prometem e eles têm o dever de rezar. Então, quando não rezam, cometem pecado mortal, porque não rezaram pela igreja, pela qual eles devem servir. Para as freiras não é pecado mortal, porque para as freiras elas rezam, né? Mas para elas faz parte da piedade. Para o padre é obrigação, para as freiras é piedade. Então elas têm mais vantagem. Para o nosso, se não rezar, é castigo e pecado mortal. Para elas, não. Pode ser desleixo, mas pecado mortal para elas não é. Para o padre é. Então, os padres prometem rezar pela igreja. Se os padres não rezam pela igreja, vai fazer o quê, né? Se Cristo morreu pela igreja, que é a sua esposa, o padre não reza pela igreja, então já não merece mais essa esposa. Então, de verdade, por isso que nós somos chamados a orar sem cessar. Parágrafo 1174. Esta celebração do breviário, ou chamado Liturgia das Horas, né, em fidelidade às recomendações apostólicas de orar sem cessar, tanto em Tessalonicenses quanto em Efésios, está constituída de tal modo que todo o curso do dia e da noite seja consagrado pelo louvor de Deus. Ela constitui a oração pública da Igreja, ou seja, a Igreja pegou dentro da Sagrada Escritura trechos que nos ajudam a rezar, nos ajudam a voltar o nosso coração para Deus. Então, por isso é uma leitura, né, importante. Aqui no 1175, vou ler o parágrafo inteiro. A liturgia das horas é destinada a tornar-se oração de todo o povo de Deus. Nela, o próprio Cristo continua a exercer a sua função sacerdotal através da sua igreja. Então, ali ele continua ensinando. É como se fosse no Sermão da Montanha. A gente não estava lá, mas quando a gente reza o breviário, estamos ali aos pés de Nosso Senhor e Ele nos ensinando. Então, isso vamos entendendo. Cada um participa dela segundo o seu lugar próprio na igreja e segundo as circunstâncias da sua vida. Os presbíteros, enquanto dedicados ao ministério da palavra, os religiosos e as religiosas, pelo carisma da sua vida consagrada, e todos os fiéis, segundo a sua possibilidade. Os fiéis não precisam rezar essa oração, mas se podem, é muito bom. Tanto é que eu convido, às vezes, a participar dessa oração, por exemplo, véspera de Pentecostes, que o coral vem cantar. Então, não é só rezado, é cantado. Então, por isso que é bem bonito e mais solene e um pouco mais demorado, porque é tudo cantado e festejado. Véspera de Pentecostes, véspera de Nossa Senhora de Fátima, que é cantado com toda a diocese, os padres vêm. Então, algumas solenidades a gente faz aqui na catedral mais solene. Poderia fazer todo sábado? Sim, a intenção era fazer. Eu tinha a intenção de fazer, mas talvez eu comece a fazer isso, mas eu tenho que conversar com as freiras lá no colégio, porque lá a gente tem missa 5, então faria a missa e em seguida da missa as vésperas com elas, né? Mas seria só rezado, não é solene, nem tão cantado. Mas a princípio seria uma possibilidade, tá, de sempre fazermos. Então, outra coisa é que as freiras rezam aqui em cima, mas se rezasse aqui embaixo, dava para fazer aqui embaixo com o povo. Vinha todo mundo para cá rezar com as freiras. Aí elas cantam tudo, que é mais bonito. Elas cantam tudo, nem sempre, né? Mas de sábado e domingo quase canta tudo, né? Quase canta tudo. Então, continuando. Os pastores de alma, que são os padres, bispos, diáconos, cuidarão das horas principais, especialmente as vésperas, nos domingos, dias festivos, nas solenidades, sejam celebradas comunitariamente na igreja, ou seja, é um pedido da própria igreja para que os padres orientem o povo a rezar, mas nem todo mundo gosta, nem todo mundo entende, nem todo mundo vem, tá bom? Recomenda-se que os próprios leigos recitem o ofício divino, ou juntamente com os presbíteros, ou reunidos entre si, ou individualmente. Então é possível rezar? Tem muitos leigos que já rezam. Tem muita gente que já reza, eu conheço vários que eu atendo que pediram. Começa só com as laudes, véspera, depois aumenta mais um, depois aumenta mais outro. Vai assim à medida do possível. É a oração da igreja e é aquilo que a igreja ensina. Celebrar a liturgia das horas exige não somente que se harmonize a voz com o coração que reza. Então aquilo que se lê tem que aprender com o coração naquilo que se lê. É por isso que a oração é um exercício. Assim como o atleta faz o exercício do corpo para desenvolver não só a musculatura, mas a capacidade, a elasticidade, né,
o equilíbrio e todas as coisas, assim também a oração. É para o equilíbrio, talvez emocional, é exatamente para o exercício da caridade. Então, a oração faz isso. Ela também é um exercício. É um exercício de estar na presença de Deus, de ouvir a voz de Deus e de fazer o esforço de colocar em prática aquilo que ouvimos. Por isso a oração é tão necessária. E a liturgia das horas faz isso. Então, é a palavra de Deus. Às vezes a gente tem devocionários, outras coisas que são tirados. Algumas coisas da Sagrada Escritura, outras coisas da vida dos santos. Por exemplo, Santa Teresinha fez poesias, escreveu cartas, tem muita coisa bonita. Mas não é a Sagrada Escritura. Quando a gente pega a Sagrada Escritura com o ofício, com a liturgia das horas, ou o ofício divino, então ali a gente entende que é o que Deus ensinou, através dos profetas e a vinda do Cristo, e através da manifestação da correspondência dos apóstolos, e depois dos outros santos. Então, é isso que celebra a igreja. Então, é uma liturgia celebrada que juntou um pouquinho da tradição judaica, que os judeus, antes de cada festa, rezavam os salmos. Tanto é que na instituição da Eucaristia, Jesus, antes da ceia, rezou os salmos como tinha todo o processo. Como matar o cordeiro, como preparar as ervas amargas, como preparar o pão ázimo, estava tudo preparado. Agora, como que prepara, depois está tudo prontinho? Agora é a oração. Então, rezava os salmos, e depois dos salmos, aí era a hora de comer. Só que quando foi comer, Jesus ainda disse, na hora de beber os cálices, que bebiam 4 cálices de vinho. Então, bebiam 4, e na última ceia beberam só 3. Então, beberam 3 por quê? Porque o último cálice, Jesus beberia por nós. O sangue derramado que ele tomou. E foi o cálice, bebeu aquele vinho, aquele vinagre. Então, de verdade, é um amargo. E Jesus Cristo, por amor a nós, bebeu até o último cálice. Então, é isso que faz. A liturgia das horas exige uma harmonia entre a voz e o coração que reza, mas também que se adquira um conhecimento litúrgico e bíblico mais rico, principalmente dos salmos. Então, quando rezamos, vamos conhecendo melhor o mistério do amor de Deus. Por isso a gente reza, para conhecer melhor e viver melhor. Os hinos, as ladainhas que constituem o breviário, formam toda a liturgia da igreja. Tem aplicativos que está tudo na sequência. O breviário assim, o início, os hinos estão numa parte, os salmos estão numa parte, as leituras estão numa outra parte, o cântico evangélico numa outra parte e as preces. Então tem que ficar virando de página. Cada coisa está no seu lugar, Mas no breviário no celular está tudo na sequência. Então é coisa de preguiçoso. Então começa ao fim, vai e acabou, Não, mas é como no missal. O missal é um livro que está assim, os ritos iniciais estão no início. Depois dos ritos iniciais, vem as leituras, que está no lecionário. Depois vem na liturgia, depois vem o ofertório, então está lá a parte do ofertório. Depois vem o prefácio, então todos os prefácios estão juntos, são vários prefácios. Depois vem as orações eucarísticas, todas estão juntas. Depois delas então tudo está na sequência. Depois vem a festa dos santos, depois vem as missas votivas, depois vem as missas próprias de ritos de sacramento de matrimônio. Então o missal que a gente usa também tem todas essas sequências, Então tem toda uma ordem. Para nós parece uma sequência muito fácil, mas nos livros está tudo numa sequência, tudo numa ordem, mas cada coisa no seu espaço próprio, Então toda a liturgia da igreja é exatamente celebrar esses mistérios. Continuando aqui, na liturgia das horas ainda, que é chamada também, além disso, a leitura da palavra de Deus a cada hora, através dessa liturgia das horas, com os responsórios, as leituras responsórios, vem sempre em certas horas com leituras próprias e leituras dos padres. Também a leitura do Evangelho, que é chamada de Lectio Divina, em que a palavra de Deus é lida e meditada para tornar-se oração. Esta sim é enraizada na celebração também litúrgica, também é colocada no breviário e nas missas. A gente faz a leitura da palavra de Deus para conhecer os mistérios. Mas quando vamos para uma capela, vamos rezar, por exemplo, quando que Santa Teresinha descobriu a vocação dela? Estava lendo as cartas de São Paulo.
Quando Santo Agostinho se converteu, estava lendo o trecho do Evangelho. Quando os santos... Então, meditando a vida de Cristo, vamos entendendo o mistério do amor dele para a nossa vida. Entendendo que somos chamados a esse amor e a esse sacrifício. Então, à medida em que rezamos, vamos conhecendo mais a Deus. E à medida em que compreendemos, Deus também vai dando luzes para que a gente compreenda melhor. Então, a gente vai entrando nesses mistérios. E a liturgia das horas, aqui termino essa parte aqui da liturgia, 1178 diz assim: a liturgia das horas é como que um prolongamento da celebração eucarística. Não exclui, né, a celebração eucarística. Uma coisa é a missa, outra coisa é a liturgia, né, das horas, ou, né, ofício divino. Né? Então, mas requer de maneira complementar as diversas devoções do povo de Deus, particularmente também a adoração, né, a adoração que fazemos, e o culto do Santíssimo Sacramento. Então, são momentos diferentes. Rezamos a Santa Missa, que é o sacrifício de Cristo. A liturgia das horas, que é os mistérios de Deus revelado para o homem. E depois a adoração, que é estar com Deus. Né? Pense que Nosso Senhor subiu o Monte Tabor e ficaram lá com ele Pedro, Tiago e João. Ficaram em oração com Jesus. E era uma oração de silêncio. Às vezes, quando a gente entra na igreja, o padre fica brigando para ter silêncio, porque é uma oração de conversa com Deus, é um silêncio. É estar com Deus. Aí perceberam a transfiguração porque estavam com ele. E quando estavam no Horto das Oliveiras, viram o rosto de Cristo transfigurado não de beleza, mas de dor. Quando antes do sofrimento ele vai morrer. Então, naquele momento também era para estar em oração. Né? Só que era depois da última ceia, beberam 3 taças de vinho, então eles dormiram. Então, na verdade, não conseguiram rezar. Não conseguissem vigiar comigo nem uma hora ficaram. Tanto é que a Quinta-feira Santa, o que acontece? Tem o lava-pés, a instituição da Eucaristia, por fim a transladação, quando Jesus sai da última ceia e vai para o Horto das Oliveiras. Então, por isso que é tirado o Santíssimo dali e é colocado numa outra capela, num lugar um pouco mais isolado, num lugar menor, onde nós vamos poder ficar com ele pelo menos uma hora, se não à noite, no outro dia de manhã, que a gente celebra na sexta-feira, né? Fica lá com Nosso Senhor, aquele tempo de uma hora estar com Nosso Senhor, em oração. Então é para isso que a liturgia que nós celebramos, né? E tudo aquilo que Cristo fez, nós colocamos em prática na liturgia. Então passar uma hora com Nosso Senhor é muito importante, tanto é que na vida dos santos, eles descobriram, por exemplo, tem uma história muito bonita, que o cardeal Comastri, que acho que ainda está vivo ainda, ele conheceu quando era padre ainda, ele conheceu a Madre Teresa de Calcutá, né? E aí ele conheceu, estava todo empolgado em conhecer a Madre Teresa de Calcutá, aí foi até lá, que já tinha fama de santa, uma mulher que vivia a caridade, né, que enfrentava com coragem, quase foi apedrejada 2 vezes, porque estava pegando o resto de comida na feira para dar para aquelas pessoas que eram indigentes, né, jogadas na rua para morrer, né, e ela que cuidava, junto com as outras freiras. E aí o cardeal foi falar com ela, né, e disse assim, né, queria pedir para a senhora para que a senhora me ajudasse, né, a viver a caridade, ajudar os pobres, aos necessitados, né. Aí eu falei assim, eu tenho uma grande admiração e queria que a senhora me ajudasse isso. Dizem que a Madre Teresa de Calcutá fechou a cara, ela estava sorridente até aquele momento. E naquele momento que ele pediu isso, ela fechou a cara. Ela fechou, eu falei assim, não é isso. Eu falei assim, não é isso. Aí ela olhou para ele e falou assim, quanto tempo de oração você faz? Ele não entendeu nada, né? Ela estava vivendo a caridade, fazendo a vontade de Deus. Ela falou, quanto tempo de oração você faz? Ele não entendeu, né? Muito... E não entendeu o que ela queria dizer, breviário, missa, a oração do terço, ele não entendeu o que ela queria dizer, né? Eu falei assim, quanto tempo você passa diante de Jesus Cristo sacramentado no sacrário, né? E aí ele nem se deu conta, porque um dia ficava mais tempo, um dia não ficava nada, outro dia ficava um pouco mais tempo. E ela disse, né? Falei assim, é preciso que você fique mais tempo com ele. Aí ele vai te mostrar o que você tem que fazer. Foi isso. Por que ela ajudava os pobres? Porque ela passava mais tempo diante de Jesus Cristo rezando.
E aí sim, com o coração cheio de compaixão e de amor, ela foi aprendendo o que é que ela tinha que fazer. Tratar melhor esse, aquele outro, aquele outro. Assim foi a vida dos santos. São Pio X fez a mesma coisa. Ele dizia, né, o que o salvou a vida dele, o ministério da vida dele, e que foi o grande tesouro do ministério da vida dele foi rezar o terço todo dia, celebrar a missa, que era padre, né? Celebrar a missa, rezar o terço todo dia e passar 1 hora diante de Jesus sacramentado todo dia. Bom, ele era padre, ele podia. Às vezes a gente como leigo não pode, trabalho, tem filho para cuidar, trabalho para fazer, trabalho das 8 da manhã às 6 da tarde, mas tem 1 hora para chegar até lá, mais 1 hora para voltar para casa, tem janta para fazer, casa para arrumar, realmente não dá. Mas conseguiu talvez durante o caminho, ou mesmo no serviço, ou antes de dormir, ou antes de acordar, logo depois que acordou, antes de fazer todas as coisas, teve um tempo para Deus. Então isso também conta, são detalhes de carinho, porque se buscarmos a Deus e se estivermos com Ele, Ele vai nos revelando aquilo que a gente tem que fazer. E ali a gente encontra paciência, caridade, bondade, perdão, amor. Ali, vivendo com Ele, vamos aprendendo dele. Por isso que é tão necessário. Porque quando a gente vai para o padre, vai para padre, eu estou com tanto problema, é verdade, filho, vamos rezar. Padre só fala isso, fala rezar. Sim, mas é rezar que vai salvar a vida da gente, porque se colocar em silêncio, quietinho, sem murmurar, sem reclamar, sem lamentações, diante de Nosso Senhor, estar com Ele, ver que na cruz Ele sofreu mais que nós, saber que foi abandonado, nós aí nem tanto abandonados assim estamos. Então, é isso, entender os mistérios do amor. Por isso, quando rezamos, é fazer memória da vida dele. E fazer quase que uma inserção da nossa vida na vida dele. E aí vamos entendendo o que ele passou, e vamos entendendo qual é o caminho que ele fez para que também nós façamos. Ele assumiu a condição humana, para que a humanidade, nesse caminho, imitando Cristo, chegue à glória do céu. Por isso ele assumiu a condição humana, porque ele é o modelo da nossa vida, porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Sem ele nós não chegamos a lugar nenhum. E é por isso que devemos pedir a Nosso Senhor essa grande graça de compreender onde celebrar a missa. O culto em espírito e em verdade da nova aliança está ligado, né, a um lugar exclusivo. A terra inteira é santa e foi entregue aos filhos dos homens. O que ocupa o lugar primordial, quando os fiéis se congregam em um mesmo lugar, são as pedras vivas, reunidas para a construção de um edifício espiritual, que depois se concretiza numa igreja. Mas as pessoas começaram esse edifício rezando juntas, unidas a Cristo. Ele é a pedra angular. Apoiados nele, a igreja se constrói. Apoiados em Cristo, a igreja se constrói. Ele é a pedra angular. Ele é pedra de tropeço para quem passa direto. Então passou direto, tropeçou. Aos que se apoiaram nele, um edifício vivo. É por isso que a igreja que a gente tem é um edifício vivo que memória do encontro com Cristo fizeram. Aqui nos encontramos com Cristo, aqui celebramos uma missa, aqui rezamos um terço, aqui nos reunimos sempre. Então vamos construir um lugar bonito para fazer memória da nossa união com Ele nesse lugar. Quando? Hoje e para esta hora. Entender que o prédio em si pode cair, desmoronar e a gente constrói outro. Foi a história, né? Acho que eu já contei para vocês a história do Garibaldi, né, que queria destruir, né, o templo, a cúpula do Vaticano, me pôs um canhão lá para mirar na cúpula do Vaticano, falou, vamos destruir. Chegou um general do exército e falou assim, melhor não, hein? Se destruir essa daí, eles vão fazer uma maior. Então deixa essa daí do jeito que está. Né? Então, de verdade, por quê? Porque não é o prédio. A igreja é o Cristo, que é a cabeça. E nós somos membros desse corpo. Mas se nós não rezarmos, não buscarmos Cristo, nos excluímos desse corpo. Somos talvez a ferida do corpo de Cristo. E não, como diz Santa Teresinha, quero ser o coração, no coração da igreja, quero ser o amor. Quer dizer, ela queria lançar o amor de Deus para todos, né? Como ela aprendeu que era o amor de Deus, ela queria que todos conhecessem esse amor. Então isso vamos entendendo no mistério da Santa Missa. O corpo de Cristo ressuscitado
é o templo espiritual do qual jorra a fonte de água viva, incorporados a Cristo pelo Espírito Santo. Nós é que somos templos do Deus vivo. Ele quer fazer morada no nosso coração, mas precisamos entrar na vida de Cristo. E entramos na vida de Cristo pelo batismo. Renovamos pela confissão. Provamos pela Eucaristia. E através dos sacramentos da ordem, servindo a Cristo. Do matrimônio, servindo a Cristo naquela família. Então ali servimos a Cristo. Ali é a igreja constituída, né? Quando o exercício da liberdade religiosa não sofre entraves, os cristãos constroem edifícios destinados ao culto divino. Aquilo que é a união com Cristo se torna presente através de um prédio. Aí construímos a catedral. Quando foi construída a catedral? 1560. Quando a imagem chegou, tinha uma capelinha já aqui, que a gente não sabe nem quando foi construída. Aí a imagem chegou, aí aumentou a igreja, em 1600 uma paróquia, 1680 uma paróquia, e de 1680 até agora tem 300 e muitos anos de paróquia. 340, quase 340. É o ano que vem, 340 anos de paróquia. 309. Então, ano que vem, 340 anos da paróquia. Então, de paróquia, fora 138, 140 e poucos anos de capela. 140 de capela, 340 de paróquia, e desses 340 já 30 e poucos de diocese, né? Dentro desses, né? Então, é isso. Quer dizer, alguém começou, mas por quê? Porque se reuniram. A união dessas pessoas fez o mesmo lugar, nós nos reunimos sempre para celebrar esse grande mistério, né? A morada de Deus entre os homens, que é chamado de casa de Deus, casa de oração, onde a Eucaristia é celebrada e conservada, e os fiéis se reúnem, e onde ela é venerada, para o auxílio e a consolação dos fiéis. A presença do Filho de Deus, nosso Salvador, oferecido por nós no altar do sacrifício, deve ser bela e adequada para a oração e as celebrações religiosas. Nessa casa de Deus, a verdade e a harmonia dos sinais que a constituem deve manifestar o Cristo que está presente e age nesse lugar. Por isso as igrejas eram ornadas da forma mais bonita. Quando você vai para qualquer lugar, qualquer cidade, qual é a coisa mais bonita que tem na cidade? Na igreja. Qual é a coisa mais bonita que tem em Paris? A Torre Eiffel? Não. É a Catedral de Notre Dame. Essa sim está bonita. E depois do incêndio está tão bonita. Ficou limpinha, limpinha. É isso. A questão é que tudo aquilo que é feito, né? Sabe que na Catedral de Burgos, a igreja é gigantesca, tem não sei quantos metros, mais de 90 metros de altura. E lá na ponta dela tem umas ponteiras, assim, que ela é uma igreja gótica. Nas ponteiras tem uns detalhes que parece flor, parece fruto, um monte de coisa. E eles fizeram esculpido na pedra. Então é pedra esculpida, pedra bem dura, esculpida, e está lá. Está mais de 400 anos, está lá a igreja, e está lá, está firme lá a igreja. E aquele negócio. E aí o que aconteceu é que enquanto eles estavam esculpindo aqui embaixo, depois subiam com cordas, subiam com todas as coisas e colocavam lá em cima. Só que lá em cima você vê de longe, mas não via a beleza que era construída aqui. E aí certa vez das pessoas que ajudava a construir a igreja, ajudava financeiramente, chegou por um dos artesãos, um dos escultores de pedra, que estava ali esculpindo direitinho, e aí ele virou e falou assim: nossa, está sendo tão bonito, né? Mas quando está lá em cima não dá nem para ver esses detalhes. Nossa, que detalhe bonito que você fez, tão detalhado, tanto trabalho. Quanto tempo você levou para fazer esse trabalho aqui? Ele disse aqui: levei umas 3 horas para fazer esse trabalho. Ele olhou para cima e falou: é igual aquele? É igualzinho. Mas daqui não dá para ver nada esse detalhe. Você gastou 3 horas, podia não ter feito esse detalhe, que eu não estou nem vendo esse detalhe lá em cima, né? Por que você fez, né? Falou assim: os homens não vão nem ver isso daqui. A resposta do ciselador lá que estava esculpindo a pedra, ele falou assim: mas eu não estou fazendo para os homens, eu estou fazendo para Deus. Essa é a diferença. A gente reza para os homens, a gente reza para Deus. A gente cumpre o nosso dever para agradar os outros, perdemos nosso tempo.
A gente vai morrer e ninguém vai nem lembrar da gente. Lá os cartuchos e os trapistas, eles são enterrados num saco, né? Então a pessoa morre, eles enfiam dentro de um saco, num pano, né? E querem morrer igual Jesus. Então Jesus foi colocado num pano, eles são colocados num pano, jogado na terra e joga a terra por cima. E não põe nenhuma placa, não põe o nome da pessoa. Porque eles querem ser lembrados só por Deus. Então lá estão os ossos, não sabe de quem que é o santo. Então qual o santo cartucho, qual o santo trapista que vocês conhecem? Não tem. Porque todos, apesar da santidade da vida de muitos, foram enterrados e não tem o nome deles. Tanto é que tem um livro que é chamado O Silêncio. O nome do livro se chama O Silêncio. E outro está Os Deveres do Cristão. Está escrito assim, O Cartucho. Ninguém sabe quem foi que escreveu. Porque eles não assinavam nada que escreviam. E quando são enterrados não é colocado o nome deles. Para morrer como indigente. Só vão ser lembrados por Deus. Então, é isso. Às vezes os homens fazem as coisas para aparecer para o mundo, quando na verdade deveriam fazer só para Deus. E os que fizeram para Deus serão lembrados no coração de Cristo, no coração da igreja. Então, é isso que a igreja faz. Aqui, para terminar, a gente vai lembrar aqui, a partir do 182, eu vou ler esse parágrafo aqui inteiro. O altar da nova aliança é a cruz do Senhor. O sacrifício da Santa Missa é celebrado sobre um altar. Mas que altar é esse? É a cruz do Senhor, da qual brotam os sacramentos, né, do mistério pascal. Sobre o altar, que é o centro da igreja, se faz presente o sacrifício da cruz. Sobre os sinais sacramentais, ele é também a mesa do Senhor, para o qual o povo de Deus é convidado. Mas essa mesa é o altar do sacrifício. Em certas liturgias orientais, o altar é também o símbolo do sepulcro. Cristo morreu de verdade e ressuscitou de verdade. Tanto é que o altar, qual é o formato do altar? Não é de uma mesa. Todo mundo fala mesa de comunhão. Não é. É de um túmulo. O altar sempre foi um túmulo. Se você for nas igrejas antigas, eles celebravam a missa, essa parte eu já disse isso aqui também, mas a missa era celebrada porque o Império Romano perseguia os cristãos. Ele matava se soubesse que não estava adorando algum deus romano. O único culto permitido era o culto aos mortos. Então, os cristãos, o que eles faziam? Iam nas catacumbas, não é porque eles estavam fugindo dos romanos, porque na catacumba os romanos pensavam, vão fazer culto aos mortos, porque os romanos levavam comida, pão e vinho para os mortos. Então o que os cristãos faziam? Levavam pão e vinho, só que era missa. E era em cima do quê? Do túmulo de um mártir, aquele que deu testemunho da fé. Então era em cima de um túmulo. Então eu colocava lá, quando os Impérios Romanos chegavam, eu olhava lá, o que vocês estão fazendo aqui? Adorando outro Deus? Não. Está aqui pão e vinho. E aqui é o túmulo de um morto. Ah, esse culto pode. Então saiu. Só que estava sendo enganados, porque os cristãos estavam celebrando a missa. E aí eles faziam no túmulo e às vezes na frente, eles faziam sinais do cristão. Por que o símbolo, os vários símbolos, era P e X? Tem esse símbolo, PX. Tem na catedral. Procurem, depois vocês me falam onde vocês vão ver esse símbolo. O PX, o que significa PX? São duas letras do alfabeto grego. O Xi é o C. E o P, né, é o R. Então as duas primeiras letras do quê? Christos. Então eles enganavam, era PX. Eles falavam assim, as iniciais do morto. Não, as iniciais do ressuscitado. Depois tinha um sinal do peixe. E eles escreviam dentro do peixe a palavra ictis, 5 letras. Então, ictis, que era em grego também. E o peixe, o que era? Né? Exatamente para lembrar, né, esse grande mistério do amor de Deus, que Ele deu a sua vida por nós, né? E esse peixe significa também ressurgido. Saiu, né, assumiu a condição humana, saiu do mar, o peixe se tirar do mar morre. Cristo
é tirado do mundo, morreu, mas ressuscitou. E por que falava a palavra ictis? Porque a palavra ictis, em grego, é peixe. Então eles faziam um desenho de um peixe e escrevia ictis. Mas na verdade eles não queriam dizer peixe. Dizia Jesus Cristo, é Jesus Cristo, Deus, Salvador dos homens. As iniciais de peixe em grego tinham esse significado para os cristãos. Então eles faziam os desenhos e diziam, estamos adorando aqui a Cristo, mas como para não ser perseguidos e mortos, faziam essas coisas. Então a liturgia foi sendo feita aos pouquinhos. Aí continuaram depois. Então sempre no altar tem a relíquia de um santo. Por que a igreja tem as relíquias? Para lembrar que ali tem um pedacinho de alguém que deu a sua vida por Cristo e deu testemunho de fé. Por isso que a gente tem as relíquias da igreja. Então, para isso tem o significado. O altar tem um formato de um túmulo. Então, é exatamente o sacrifício. O pão e o vinho, que é o que Nosso Senhor quis. Isso é meu corpo, isso é meu sangue. Tomai e bebei. Então, ali faz memória do sacrifício. Por isso, o altar da nova aliança é a cruz do Senhor. Depois também temos outros sinais. O crisma, que é exatamente a unção do Espírito Santo. Cristo foi ungido pelo Pai e pelo Espírito Santo para dar testemunho. Por isso que quando a pessoa é crismada, agora ela já é uma adulta, já conhece a fé, fez a escola para exatamente anunciar ao mundo também essa mesma verdade. Então é ungido para anunciar ao mundo o reino dos céus. A gente também. Então a sede, que é a cadeira onde o bispo se senta, é exatamente onde ele preside a assembleia e dirige ao povo a oração. Então por isso que o bispo tem um lugar próprio, porque ali ele preside toda a igreja de Santo Amaro. E a cátedra do bispo, por isso que a gente troca. A que eu sento é uma. Quando o bispo vem, a gente troca e põe a dele, que é uma maior, assim, mais bonita. Né? Então, é exatamente para mostrar o significado. O ambão é o lugar da palavra, né? E depois tem os outros sinais que a gente vai vendo depois com o tempo. Por fim, o último parágrafo, para terminarmos aqui hoje. Finalmente, a igreja tem um significado escatológico, ou seja, da vida futura, ou seja, o céu, o reino de Deus. Para entrar em uma casa de Deus, é preciso atravessar um limiar, símbolo da passagem do mundo ferido pelo pecado para o mundo da vida nova, ao qual todos os homens são chamados. A igreja visível simboliza a casa paterna para a qual o povo de Deus está a caminho e na qual o Pai enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Por isso, a igreja também é a casa de todos os filhos de Deus, amplamente aberta e acolhedora, para que todos se tornem filhos de Deus. Nessa casa entramos e nessa casa queremos viver. Então, nessa fé entramos e dessa fé queremos viver. Por isso, a igreja ensina tudo isso como um sinal do amor de Deus. Depois, temos outros sinais aqui, né, que da diversidade da liturgia, mas aqui são outras liturgias, que a gente tem várias liturgias. A que nós celebramos em todo o Oriente, em todo o Ocidente, todo o Ocidente, desde a Europa, boa parte da Europa, grande parte da Europa, e toda a América, né, e parte da África, quase toda a África, nós celebramos o rito romano. Mas existem os ritos bizantinos, alexandrino, copta, siríaco, armeno, maronita, caldeu, que são exatamente a maioria deles do Oriente Médio, porque cada um tem uma cultura, mas são todos católicos, né, aceitos pela Igreja Católica, mas muda um pouquinho o rito, a forma de celebrar a missa. Muda algumas partes, mas também estão em unidade com a Igreja, apesar do rito ser um pouquinho mudado. Tá bom? Então é um pouco isso. E a próxima, então, o próximo que nós vamos entrar, já entramos de verdade nos 7 sacramentos. Aí sim, começam as dúvidas e aí duvido não ter pergunta. Tá bom? Até aqui, que é a partir do parágrafo 1210. Semana que vem, 1210. Os 7 sacramentos, a gente vai começá-los. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Dionísio e seus companheiros mártires, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.